Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em nossos vídeos. Hoje para falar um assunto que foi bastante comentado, que é a utilização dos coletes no tratamento da escoliose. Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer nada e não deixar de passar nenhuma informação. Recentemente eu fiz um post falando sobre o colete 3D e muita gente me questionou no privado, no inbox, a indicação de como se utiliza, de tudo isso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todo paciente com escoliose tem indicação de se utilizar colete, tá certo? Não é mandatória a utilização de colete em todos os pacientes de escoliose. Para a utilização de colete é necessário que preencha alguns pré-requisitos, principalmente dois pré-requisitos, um relacionado à maturidade esquelética, ou seja, em que fase, em que idade foi diagnosticado a escoliose, e o segundo pré-requisito em relação ao grau, a quantos graus aquela escoliose tem. Então, preenchendo esses pré-requisitos, vai ser indicada a utilização de colete. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a história, o primeiro colete utilizado foi mais ou menos em torno de 1740, com o desenvolvimento do termo ortopedia, porque orto significa reto e pedia criança, então ortopedia nada mais é do que criança reta. Esse termo foi cunhado na França por volta de 1740 por um francês chamado Nicolas Andre. E ele desenvolveu também o que a gente chama de a árvore de Andre. E eu vou explicar para vocês, isso é importante no tema colete. Então, para a gente utilizar o colete é necessário, primeiro de tudo, que a criança ou adolescente tenha um potencial de crescimento. Por quê? A função real do colete não é tão simplória de corrigir escoliose, porque se fosse para corrigir escoliose, lembra que a gente está falando de uma doença estruturada, se fosse para corrigir escoliose, a gente utilizaria colete independente de faixa etária, então você veria pessoas andando na rua, adultos, utilizando colete, e eu tenho certeza que você não vê, e quando você vê, chama atenção, provavelmente tem alguma coisa ali fora do padrão. Então é necessário que se tenha um potencial de crescimento. Esse potencial de crescimento ele pode ser mensurado pela idade óssea, ele pode ser mensurado por um sinalzinho na bacia que a gente chama de sinal de Risser, ele pode ser estimado pelo tempo da primeira menstruação, e como a escoliose é uma doença predominantemente de meninas, então a primeira menstruação é um marco muito importante. Então, até 2 anos após a primeira menstruação, ainda existe potencial de crescimento nas meninas. O potencial é maior no primeiro ano e cai a partir desse ponto. Então, quando a gente pega um adolescente com 3 anos, 4 anos da primeira menstruação, esse ponto temporal diz pra gente que não cabe colete nessa criança. E como eu estava falando, a função do colete não é corrigir a escoliose. Você não vai pegar uma escoliose rígida, estruturada de 60 graus e vai utilizar colete e vai corrigir. A função do colete é modelar o crescimento residual. Ou seja, para a gente utilizar colete tem que haver crescimento residual. Por isso que é tão importante a gente mensurar o potencial de crescimento. E como eu estava falando lá do francês, o Nicolas Andre, se você pesquisar aí no Google, bota a árvore de André, em português mesmo, ou a árvore da ortopedia, você vai ver que é o símbolo da ortopedia. O que é o símbolo da ortopedia? É uma árvore que tem um tutorzinho do lado, aquela madeirinha que se coloca do lado e amarrado. Por quê? Porque é mais ou menos a comparação do colete. Então, para a gente, se você tem uma muda que você acabou de plantar em casa e você coloca um tutor de crescimento do lado, você está direcionando o crescimento daquela árvore. Então, é mais ou menos essa função do colete na criança, entende? Em 2010... tá certo? Em 2010 saiu um trabalho, tá certo? Bem grande, que foi publicado numa revista chamada New England. É um trabalho importantíssimo, que essa revista não é nem uma revista de ortopedia, é uma revista de medicina geral, que até entre 1740 e 2010 a gente utilizava colete sem uma comprovação científica, sem um fato realmente real. E esse trabalho foi interessante, que pegou um grupo grande de crianças e dividiu em quem poderia usar colete e quem não deveria usar colete, e começou a seguir. Depois de um determinado tempo, o trabalho teve que ser interrompido por questões éticas, porque as crianças com utilização de colete apresentavam um resultado infinitamente superior às crianças que não utilizavam colete. Então, a partir daquele momento, a gente teve a comprovação por um estudo randomizado e conseguiu comprovar a utilização de colete. Então,
é fato que o colete é benéfico no tratamento da escoliose idiopática do adolescente. Entende? Eu estou falando de escoliose idiopática do adolescente, existem vários tipos de escoliose, mas ele precisa ser bem indicado. Então, em relação especificamente, então a indicação que a gente utiliza tem que ter potencial de crescimento, tá certo, para a utilização do colete. Em relação à quantificação da escoliose, de 20 até 40 graus. Então, abaixo de 20 graus não cabe colete, não está comprovado o benefício. E acima de 40 graus, que entra na faixa de transição para a faixa cirúrgica, também não se mostra benefício com a utilização de colete. Então, as duas condições sine qua non para utilizar o colete é estar entre 20 e 40 graus e ter potencial de crescimento, tá certo? Então a gente está falando de escoliose idiopática do adolescente. É muito importante que quando a gente está falando de colete, a gente também utiliza a palavra órtese, a gente não está falando daqueles corretores posturais que aquilo não é uma coisa boa, minha gente. Por favor, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, a gente está falando de colete realmente. Em termos de colete, existem vários tipos de colete, né? O colete mais utilizado ainda no mundo, mais que nos países desenvolvidos praticamente está proscrito, ou seja, está deixando de ser utilizado, é o que a gente chama de colete de Milwaukee. O colete de Milwaukee foi desenvolvido na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, é aquele colete que tem uma argola que vem até em cima, e inicialmente ele era utilizado para sequelas de poliomielite, e depois se migrou para a utilização de escoliose idiopática do adolescente. O colete Milwaukee, ele tem, entenda, quando a gente faz um tratamento, a gente precisa mensurar também o grau de agressão do tratamento. Então, o colete Milwaukee, ele tem sim um impacto social importante. Então, muitas jovens, porque a escoliose é uma doença que surge no início da adolescência, onde a garotinha, que é mais comum, está deixando de ser uma criança para se tornar um adulto. Então, ele tem um impacto nesse ponto de vista social. Então, muitas crianças sofreram bullying por causa do colete. Então, a medicina tentou avançar, evoluir para ver qual seria a melhor opção de tratamento. Vieram outros coletes, como as OTLS, que a gente chama, que são órteses toracolombossacra, que estão abaixo da linha do pescoço, ou seja, quando a criança utiliza uma roupa, ela esconde esse tipo de colete, seja o impacto social é menor, o impacto em relação à autopercepção corporal, em relação à autoconfiança é menor. Mas recentemente que eu digo em torno de 20 anos mais ou menos, na França também, a França é um país que desenvolve muito esse tipo de tratamento, dois centros, tá certo, professor Rigaud, desenvolveu um colete que a gente chama de colete de Rigaud-Chenot. Esse colete hoje é, digamos assim, é o padrão ouro. Se você tem condições de utilizar esse colete e você preenche os pré-requisitos, ele realmente mostra um resultado muito superior em relação aos outros coletes tradicionais, né? Então, o colete de Rigaud-Chenot, que no Brasil ficou sendo conhecido como colete 3D, por quê? Porque é diferente de outros coletes que se tira um molde corporal, para se fazer esse colete, tem um software específico que faz um escaneamento do corpo, escaneia todo o corpo. Isso é jogado num software e é marcado pontos específicos. Isso vai para um torno 3D e é feito um colete considerando a deformidade em todas as dimensões. Porque a escoliose não é apenas a coluna dessa forma em C ou em S. A escoliose ela abrange uma deformidade complexa que abrange deformidades, tanto quando a gente vê de frente, que a gente chama plano coronal, que é S em S, quando a gente vê de lado, que a gente chama de plano sagital, e também de rotação vertebral. Então o colete 3D ele abrange tudo isso, mas é um colete que tem um custo elevado, e no Brasil, até o ponto que eu sei, apenas 3 centros estão fazendo, né? Está fazendo Fortaleza, tem uma equipe boa fazendo lá, distribuindo para todo o Nordeste, tem Minas Gerais e tem São Paulo. Então é um colete que tem um custo elevado e que durante o tratamento é provável que sua filha ou seu filho precise modificar o colete, porque ela vai crescer durante o tratamento. E você precisa refazer o colete e ter um novo gasto. Mas é um custo excessivo. Eu já soube recentemente que alguns fisioterapeutas, alguns protéticos estão trazendo isso aqui para Recife. Isso é uma coisa bem interessante, espero que chegue, né? Então, o colete 3D realmente eu sou um defensor da utilização desde que você tenha condições
financeiras para arcar, porque o custo é elevado. Mas realmente os resultados do colete 3D, aquelas imagens que eu postei, para quem não viu, vai lá ver, aquelas imagens que eu postei lá no Instagram foram de um colete 3D que foi cedido pela equipe lá de Fortaleza, né? Em relação ao tempo de utilização do colete, foi outra dúvida. A gente utiliza o colete até a maturação esquelética, ou seja, até realmente ter maturidade esquelética, e a partir dali a gente começa o desmame e a retirada, né, disso aí. E como eu falei anteriormente, a função do colete é isso, modelar o crescimento. Então, não é toda escoliose que tem indicação de colete, quando tem, ótimo, tá certo? Não é toda criança que consegue se adaptar ao colete, mas quando tem indicação, quando se é bem utilizado, os resultados são muito promissores, são muito, eu diria até que empolgantes, né? Porque você consegue ter resultados similares a esse que eu postei aí, que quem tiver curiosidade vai lá no feed e vai ver. Então, sobre colete era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida a mais, espero que chegue o colete aqui em Recife. Se tiver qualquer dúvida, você pode postar aí embaixo. Se você tiver alguém que esteja fazendo o tratamento de escoliose e quiser marcar, marca aí embaixo. Se quiser mandar inbox, eu estou sempre à disposição. Tá joia? Até o próximo, hein?